Então me dediquei um pouco ao estudo deste salmo e achei tão profundo e tão maravilhoso que coloquei no meu coração pregar o texto. O nosso presbítero apoiou a ideia e então nós vamos estudar o texto do Salmo número 2. Vocês devem ter visto que nós tivemos quinta, sexta, sábado e domingo, dividimos esse salmo em 4 partes e tivemos estudando nos devocionais desse quinta, sexta, sábado e domingo o salmo, amém? Espero que os irmãos tenham tido a oportunidade de ver. Se os irmãos não tiveram a oportunidade, ou mesmo que tenham tido, nós vamos ter um pequeno boletim no final da mensagem, precisamente sobre o Salmo 2. Você vai encontrar aqui, precisamente, o Salmo 2 e depois dentro você vai encontrar os pontos desta pregação e a conclusão, que não é longe, não está muito diferente do devocional. Algo novo do devocional que você leu esta semana, algo novo que nós estamos tentando implementar sempre que possível. Amém? Ter de volta o nosso boletim quando tem a ver com uma mensagem, e os nossos irmãos ali, a nossa irmã Marta e o nosso irmão Juliano, prepararam isto para nós hoje com muito carinho. A nossa irmã Marta está ligeiramente aborrecida porque ficou com letra pequena. Então eu vou dizer já à frente que está com letra pequena porque é o teste, amém, irmã Marta? Então não preocupa. Os irmãos aí põem uma lupazinha se for preciso, pega no telefone, aponta lá, só para ficar um pouquinho maior desta vez. Na próxima vez vai ter uma letra tão gigante que os irmãos que reclamarem desta vez vão ver em dobro, amém? Tá? Então, graças a Deus por isso, é um trabalho muito bem feito, então que os irmãos podem levar para casa, colocar na Bíblia e depois meditar durante a semana. Se você perdeu os devocionais ou alguma coisa, você pode meditar durante a semana na mensagem. Não vamos ter todas as vezes, mas de vez em quando, sempre que possível, talvez ajuda. Depois os meus irmãos podiam dar o vosso feedback e deixar de saber se foi útil, se não foi, para a gente fazer e tentar sempre implementar coisas novas. Coisas novas que edificam, amém? Coisas novas que edificam, amém? À medida que os irmãos puderem, por favor, fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 2, versículos 1 a 12, amém? O texto todo da palavra do Senhor. Este é um salmo de Davi. Como é que a gente sabe que é um salmo de Davi? Porque em Atos é mencionado o salmo e é referido que é um salmo de Davi. Então você não vai encontrar essa informação no salmo, você vai encontrar no livro de Atos, e no livro de Atos, Atos 4, 25 a 26, você vai ver que este é um salmo de Davi. Possivelmente um salmo relacionado com a coroação de Davi, possivelmente, mas é claramente um salmo messiânico. O salmo messiânico é aquele salmo que claramente prediz e aponta para a pessoa de Jesus Cristo, para o reinado de Cristo, para a obra do Calvário, aponta para Cristo. Este texto é maravilhoso e muito rico nessa área. À medida que eu vou ler, por certo, os irmãos vão identificar Cristo Jesus no salmo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vaso de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Salvador nosso, que a palavra do Senhor seja clara às nossas vidas, nós possamos entender e o nosso coração se volte para Ti. Pai, que neste dia, conforme o texto, possamos beijar o Filho para que ele se não ire. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Como eu disse, um texto lindo da palavra do Senhor, um salmo em forma de cântico. Por certo, nós entendemos que, então, como eu já disse, possivelmente relacionado com a coroação de Davi, mas claramente um salmo messiânico apontando para Cristo Jesus, lembrando que Davi, a vida de Davi, ela aponta para Cristo. Ele não só, Jesus veio da linhagem de Davi, como a própria vida de Davi, em muitas áreas, ela aponta para Cristo Jesus, ela aponta para o reinado do Messias, amém? Assim como Moisés aponta para o libertador. Aproveitando também, irmãos, para prepararmos o nosso coração para o filme sobre Moisés. Moisés aponta
como aquele que, tirando o povo da terra do Egito, ele aponta para Cristo Jesus, aquele que liberta da escravidão do pecado. Amém? Então, olhando aqui o texto, dividi o texto em 4 partes, 3 versículos cada. Versículos 1 a 3, depois 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12. Você vai encontrar isso no boletim. Amém? Do versículo 1 a 3 você leu, nós lemos juntos agora, mas eu vou repetir aqui. Diz, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Amados irmãos, claramente apontando para a pessoa de Cristo Jesus e como Cristo foi desprezado, rejeitado, como o povo se levantou, judeus e romanos, contra o Messias, contra o ungido do Senhor, e o levaram não sem propósito, debaixo de um propósito divino, debaixo da soberana vontade do Senhor, e ele foi desprezado, foi morto, crucificado, né? Crucificado, morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? E vivo está. Mas o que fizeram contra Cristo Jesus está bem claramente predito neste salmo. Assim as nações se levantaram e assim fizeram contra o ungido do Senhor. Contudo, no versículo 1 tem uma palavra que eu acho muito interessante. Em vão, uma expressão, em vão. Não vale a pena. Não há como fazer. Não resolve nada. Mesmo aqueles que se levantaram contra o ungido do Senhor e o mataram, eles fizeram debaixo de uma soberania divina e de um propósito para que a salvação de pecadores fosse possível. E nós hoje, esta manhã, pudéssemos estar aqui e termos esta esperança eterna como nós já cantamos hoje. Para que pudéssemos perceber e receber refúgio, consolo. Não foi isso que cantamos hoje? Refúgio, consolo e quão maravilhoso o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quanto mais hoje, ou não é diferente hoje, nos nossos dias, enquanto você olha à sua volta e você vê tantos blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos uma sociedade tão entregue à impiedade e ao erro. Veja, meus amados irmãos, o que aconteceu agora, tão recentemente, com os Jogos Olímpicos. Também não era de esperar diferente, porque a origem dos Jogos Olímpicos sempre foi errada, irmãos, desde o princípio, sempre teve errado. Mas veja o que aconteceu, como abominam, como fazem da própria ceia do Senhor, do pão e do pão que representa o corpo de Cristo e o sangue que representa, e o cálice que representa o sangue de Cristo vertido, do mais precioso, como fazem uma abominação e um escárnio, como pegam nas profecias do Apocalipse e zombam com o cavalo lá branco que apareceu. Meus amados irmãos, as nações se levantam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Meus amados irmãos, há poucos anos atrás assistimos como o mundo paralisou, a sociedade paralisou ou tentou paralisar o reino de Deus fechando as igrejas. Veja, meus amados irmãos, o que tem acontecido nos últimos anos. Como tanta gente se levanta em nome de um politicamente correto, de uma sociedade que quer melhorar, que está a aprender e está a melhorar. Que melhor é esta? Onde estamos nós caminhando? Mas as nações se levantam, governos se levantam, impiedade se coloca nos 60 em lugares de poder hoje, fazendo leis erradas e trazendo tudo contra, tentando abafar o Evangelho, sufocar o Evangelho de Cristo Jesus, apagar. E qualquer coisa boa que ainda existe, eles querem destituir e chamam o certo por errado, o errado por certo, e estão prejudicando e doutrinando erradamente as mentes das nossas crianças nas escolas. Livros, material escolar, o próprio currículo está errado. Meus amados irmãos, de que forma se levantam trazendo o errado por certo em poucos meses? Tudo vai virar aí um demónio plantado nos quintais das casas, nas escolas, nas bibliotecas, nos lugares públicos, com fantasmas e diabos e túmulos aí à solta, em nome de uma celebração, de uma festa. E passado pouco tempo, nos mesmos lugares, que é a coisa que mais meus amados irmãos, mais perturba é que a gente que celebra o Halloween e põe o túmulo e o demónio na frente da casa, passado um mês, coloca a manjedoura e Cristo. Tanto vira para um lado, vira para o outro, não importa, é tudo igual, faz tudo igual. Igrejas celebrando festa do Aleluia e cultos disparates assim, para trazer o mundo para dentro da igreja, aceitando o certo por errado, tirando a beleza
do Evangelho de Cristo Jesus, destituindo tudo que é certo. Meus amados irmãos, nós vivemos em tempos de opressão e de grande dificuldade. Tem gente que está esperando a grande tribulação. Né? Vai chegar aí uma grande tribulação. Eu acho que nós estamos vivendo, claramente, meus amados irmãos, estamos vivendo uma grande tribulação agora. E se você não está sendo atribulado agora, é porque você não está vivendo o Evangelho direito. É porque você não está vivendo o Evangelho. Oposição severa, gente se levantando em todos os lugares. Você não pode mais falar o nome de Jesus Cristo em lugar algum. Você não pode mais chamar pecado ao pecado. Você tem que dizer não concordo, ou não está certo, ou da minha perspectiva. Não, não. É pecado, não é da sua perspectiva, é da perspectiva divina. É a verdade do Evangelho. As nações se levantam, querem fazer em pedaços, querem destruir, conspiram unidos contra o Senhor, contra o seu ungido, contra a palavra de Deus, destituindo a palavra de Deus, diminuindo a palavra de Deus. Meus amados, que sociedade perversa que nós vivemos hoje, 2000 anos após a vinda de Jesus Cristo, e de terem feito o que fizeram ao Senhor, estão querendo fazer com a igreja hoje. Nada mudou. É por isso que quando Pedro se levantou lá no dia de Pentecostes e disse que os últimos dias estavam começando ali, são claramente os dias que nós estamos vivendo hoje, e 2000 anos após, cada vez as coisas são piores. E nós queremos, amados irmãos, que Jesus está brevemente de volta, brevemente. As coisas estão complicadas demais. Eu sei que de tempos a tempos a igreja sempre percebeu a urgência do Evangelho e a iminência da volta de Jesus, mas, amados irmãos, da forma que vivemos hoje é tão claro. Contudo, versículos 1 a 3, apontando para aquilo que fariam a Cristo, aplicando a nós hoje, é o que você está vivendo hoje. Não se admire por ser desprezado, não se admire se levantarem contra si, não se admire se levantarem blasfémias contra si, se falarem mal de si, não se admire, porque essa é a verdade do que sempre foi assim com a igreja de Cristo Jesus, com quem foi fiel. Sempre foi assim, oposição de dentro, gente se levantando e gente conspirando contra, gente atentando contra. Contudo, o versículo 4 a 6 diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçou a Deus. Eu vou parar aqui, do versículo 4 a 6, mas eu vou só ler o 4 ainda. Contudo, meus amados irmãos, como no texto anterior dizia assim, todas estas coisas são em vão, todas estas coisas são sem razão, todas estas coisas não levarão a lado algum, porque ninguém se pode levantar contra o Senhor e contra o seu ungido. No versículo 4 nos alerta e nos mostra que o Senhor lá nos céus, Ele ri-se deles, desses que se levantam contra Deus. Deus nos ajude e tenha misericórdia, que não seja contra nenhum de nós, que não seja nenhum de nós que está aqui, que Deus está rindo da nossa oposição a Ele, que não haja no nosso coração nenhum sentimento de oposição contra o Senhor. Este texto nos desperta, amados irmãos, e nos faz atemorizar diante do Senhor. Porque diz o versículo 5, em sua ira o Senhor os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: e eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, claramente referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor repreende na ira, em sua ira, aqueles que se levantam contra Ele. Ninguém pode contra o Senhor. Que o Senhor não se levante contra nós, amados irmãos. Que não sejamos nós os opositores ao reino de Deus. Que não sejamos nós aqueles que travam o reino do Senhor de crescer, de avançar. Que o Senhor nos coloque em nosso coração esse sentimento. Amados irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui. E você pode dizer assim: não, mas eu amo Jesus Cristo. Eu amo o Senhor. Você encontra isso, as pessoas dizendo aí por todo lado, não é? Há duas coisas que você encontra facilmente no mundo, pessoas se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Facilmente. É Jesus ama a todos, eu amo a Jesus. Né? Verdade? Você já ouviu isso tudo? A pessoa passa aí, né, num sítio qualquer e diz: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E por outro lado nós vemos um monte de gente dizer assim: eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. E a minha pergunta para si, irmão, nesta manhã, é: como é que você sabe? Como é que você sabe? No meio do mundo de confusão, de erro, segue o teu coração. Faz aquilo que tu achas está certo. Há gente que acha que é certo amar Jesus.
Só simplesmente neles próprios. Como é que a pessoa sabe? A pessoa realmente ama Jesus. A pessoa realmente ama Jesus. Como é que você sabe esta manhã que está aqui sentado se você ama Jesus? E a minha resposta para si é fácil. É fácil, meus amados irmãos. É muito simples, está em toda a Escritura. Você ama o povo de Deus. Você ama a igreja de Cristo Jesus. Você ama aqueles pelos quais Jesus verteu o seu sangue. Qual é o seu desejo pela casa de Deus? Qual é o seu desejo pelo Senhor? Qual é o seu desejo pelos seus irmãos em Cristo? Qual é o seu relacionamento com eles? Oh, meus amados irmãos, que não seja de nós que o Senhor se ri e zomba. Porque o texto aqui, a palavra literalmente é zomba. O Senhor zomba daqueles que se levantam contra ele. Meus amados irmãos, quantas vezes gente se levanta contra o corpo de Cristo, contra a igreja de Cristo, do Senhor, dentro da igreja mesmo. O Senhor zomba desses. O Senhor se ri deles, porque o Senhor os destruirá. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Este texto é muito sério, muito sério. Porquê? Porque Ele estabeleceu o seu rei em Sião. Amado irmão, amado irmão, desperta esta manhã para que você medite em seu coração esse seu amor por Cristo. Se ele se reflete no seu amor, nesse amor que você tem pelos irmãos, pela obra do Senhor, pelo desejo para que Cristo Jesus seja exaltado e glorificado, especialmente na igreja local. Versículo 7 ao versículo 9. Uma promessa ao Messias. E muita gente entende que esta promessa é para si, não é? Seria muito mais agradável, você ir para casa muito mais feliz, se eu dissesse que o versículo 7 ao versículo 9 é para si, para você guardar e levar para casa, mas não é. É para o Messias, é para Cristo. Ela chega a nós por Cristo somente. Diz assim o versículo 7: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho e eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de toda a glória e a Ele é-lhe dado todas as coisas. Lembra a semana passada? Porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lembra? Terminamos assim o versículo, a primeira parte do Romanos. Lembra o versículo, capítulo 11, o último versículo. A primeira parte do Romanos terminou precisamente assim, foi esse o texto. Dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele é o Filho amado. E ele foi gerado, não no sentido de que foi gerado porque nasceu de Maria, porque ele é desde a eternidade, conforme João, mas ele foi gerado com o propósito, em Maria, com o propósito de vir para verter o seu sangue na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e ser Senhor de todas as coisas. Tudo a ele pertence. E onde é que está a loucura de Satanás nisto? A ter chegado diante do Senhor de todas as coisas e dizer-lhe: dar-te-ei todas as coisas se prostrado me adorares. Ao dono de todas. Eu sei sempre, não tem nada a ver com isso. Ai, tem, irmãos, tem. Você tem tudo a ver com isso. Por quantas vezes nós fazemos qualquer coisa para o Senhor e parece que estamos a dar a Ele alguma coisa como se Ele não fosse o dono. Quantas vezes nós somos como Satanás, irmãos? Você dura este discurso, quem poderá ouvir? Well, o salvo pode e se alegra. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, somos tentados. Eu dei isto, eu fiz aquilo, eu fiz o outro. Não, você não deu nada que o Senhor não seja do Senhor já. Pertence ao Senhor. É do Senhor todas as coisas. E Ele é o dono de todas as coisas. Mas no versículo 9 ficamos um pouco temerosos mais uma vez, porque diz assim: tu as quebrarás às nações com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele age como Ele quer. E aqueles que se levantam contra o Senhor serão despedaçados, porque o Filho tem essa autoridade e esse poder. Agora, entenda uma coisa, irmão. Você acha que este texto está a falar de Davi ou de si? Embora seja um salmo de Davi, embora possa ter sido dedicado no coração de Davi, você acha que o centro deste texto é a pessoa de Davi? Não é. É você? Não. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como de todas as nações virão povos que exaltarão o nome do Senhor, e nesta sala tem pessoas de várias nações diferentes. Também sobre muitas nações, sobre muitos povos de muitas nações, a ira do Senhor será despejada. Vai das duas formas. Versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência,
autoridades da terra. Agora no versículo 10, Deus está a chamar a atenção dos reis, dos governantes, dos líderes e de todos em geral, não é? Mas referindo-se aqui às autoridades. E diz para que sejam prudentes. É coisa que você vê menos, não é? Ausência de prudência, ausência de temor, depende de perceber que o Senhor é Deus. Cada um faz o que quer, age como quer. Aquilo que acha que deve defender, defende. E nós vemos isso de todos os lados, irmãos. De qualquer lado você vê isso. Em qualquer governo, em qualquer autoridade você vê isso. Ainda aqueles que parecem mais próximos com as verdades que a palavra do Senhor defende e que defendem os valores da vida, por exemplo, você vai encontrar isso, a ausência de prudência, a ausência de temor a Deus. Fala o que dá na cabeça. As pessoas falam o que dá na cabeça. Você encontra isso em muitos que se intitulam pastores também. Fala o que dá na cabeça, não fala segundo a palavra de Deus, não fala com o temor a Deus, fala aquilo que acham que está certo. Você vai encontrar isso em todo lugar, irmãos. A palavra do Senhor alerta, seja prudente. Seja sábio no seu falar. Você diz assim, não, mas eu sou muito cuidadoso no que eu digo. E não é o que a palavra de Deus para fazer. Você fala, ser cuidadoso com o que você diz. Você não precisa ter muito cuidado com aquilo que você está a dizer se você disser a palavra de Deus sempre. Entendeu? Se você não sei o que é que eu ia dizer aqui, não sei. Fala a palavra de Deus, você sabe sempre o que há de dizer. Nunca erra. Você podem não gostar. Mas nós às vezes ficamos tão temerosos a forma como nós falamos, ou a forma como expomos as nossas ideias, ou como falamos. Meus amados irmãos, simplesmente abra a boca, fala a palavra de Deus em todas as coisas, pare de dar a sua opinião, pare de falar aquilo que você acha que está certo ou acha que está errado, fala o que Deus disse, fala o que o Senhor falou. Entenda aqui, por favor, não é pegar num versículo fora do contexto e dizer aquilo que lá não está dito, para dar jeito para você falar. Não é memorizar a palavra de Deus toda e ser capaz de mencionar um versículo a cada vez. Os irmãos já repararam a semana passada, descobri esse meu erro a semana passada, que eu tenho dificuldade em acertar os versículos bíblicos, não é? Os números, né? Estou sempre errado, não é? Minha classe chamou a minha atenção no domingo passado, porque eu estou sempre errado, para os irmãos confirmar aqui. Eu digo o versículo e é outro, não é? O número. Tinha um colega de seminário, no meu primeiro seminário, que ele era aquilo que a gente chama bom de Bíblia. Sabe o que é? O fulano consegue falar numa frase, dizer uns 4, 5 versículos numa frase, dizer onde está escrito e nunca errar. E uma vez disse assim para mim, é impossível que ele saiba tanto. Aí ele estava a pregar e eu estava a conferir. E não errou um. E eu disse, não preciso conferir mais. Ele sabia, irmãos, uma memória tão boa, que ele sabia nos versículos que estava escrito, assim como o presbítero Márcio. Sim. Aí os irmãos vão ficar na escola dominical à espera, né? Que ele fale tudo direitinho a seguir, a escola dominical vai ter que falar tudo direitinho e vocês vão tomar nota, né? Mas, irmãos, ser bom da Bíblia não é isso. Não é que isso não seja importante. Eu gostaria de ser como aquele meu irmão. Realmente, ele não é brincadeira com ele. Mas ser bom da Bíblia não é isso, irmão. Você pode acertar os versículos todos, mas pode colocá-los fora do contexto. O outro até diz, né? Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu faço o que a palavra de Deus diz que eu faço, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho, mas está tudo fora do contexto, né? Não se refere certo, né? Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, um pecador. E eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho, a condenação eterna, se for em mim próprio. E o fulano tem duas vezes, né? Porque ele usa a palavra de Deus para dizer isso, né? Lá o fulano tá. E tem uns lá do outro lado do oceano, do hemisfério sul, que copiaram, né? A frase, a idiotice do norte, né? Deus tenha misericórdia, meus amados. Deus tenha misericórdia, né? Não é colocar o texto fora do contexto, não é repetir versículo bíblico, é simplesmente falar o que a palavra de Deus brotou no seu coração. É falar o que Deus falou, falar segundo o conselho divino, é falar as coisas conforme Deus fala, seja prudente, seja sábio. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1, 2 e 3, mostra quanta sabedoria estava no início com Deus, porque ela vem de Deus. Não é a questão, meus amados irmãos, saber muita coisa, ser sábio aos olhos do Senhor, é viver segundo os mandamentos do Senhor, é viver segundo os preceitos do Senhor, é obedecer ao Senhor, de tal maneira que a palavra do Senhor enxertada no nosso coração, quando a gente abre a boca, só sai Bíblia. Só sai Bíblia. Chega uma dada altura que você já nem sabe a sua opinião mais, porque você deixou de ter. Há duas coisas que o crente, o salvo, perdeu aos pés da cruz, que às vezes tem falta de entendimento. Uma delas é a opinião, você perdeu a sua opinião. No momento que você veio a Cristo, você não tem mais opinião. O que você opina não importa, porque a partir daquele momento é só Cristo, só a palavra de Cristo.
Foi a opinião e a razão. Você deixou de ter razão. Porque você, quando percebeu que você era um pecador, você percebeu que toda a sua razão perdeu-se lá, no Calvário também. Você não tem mais razão de nada. Só Cristo tem. Só Ele é Senhor. Seja prudente e aceite a advertência. A palavra só referência às autoridades, mas a nós, sem dúvida, aceitemos a advertência. A advertência é esta, versículo 11. Adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Adore ao Senhor com temor. Não é só cantar, tá? Não é cantar num tom de funeral. Tem irmãos nossos, né, que o culto do dia do Senhor parece um funeral, né? Já vi funeral mais animado. Quero ver se tem um que está contente pelo morto ter ido embora. Mas até já tive cultos do dia do Senhor que parece um funeral, né? Estão com tanto temor e tremor. Meus amados irmãos, é para regozijar e com alegria. Mas o texto aqui não é só para... Com respeito para os meus irmãos que fazem esse culto assim, não? Eu tenho muitos irmãos, muitos meus amigos, mas fazem um culto que fica difícil, né? Ficar acordado. Mas então, isto é um café antes, eu acho. Então, adora o Senhor com temor e exultar com tremor. É adorar com a sua vida. Não é só no momento do canto, não é só na hora de nos juntarmos e congregarmos no dia do Senhor. Não é só na hora do nosso café. É viver uma vida de adoração com temor diante do Senhor. É o corondio, viver na presença de Deus, viver na face do Senhor, conforme o Senhor deseja. É exultar a Deus, mas com tremor. Não fazer uma coisa qualquer. Não trazer uma banda para dentro da igreja, fazer um show, umas danças e umas coisadas assim, que eu não sei de onde é que tiraram isso. Quer dizer, eu sei de onde é que tiraram isso do mundo, que é isso que o mundo faz. Faz um espetáculo, multimédia, som, imagem, fumo. A do fumo é fantástica, não é? Parece que quando elegem o Papa, sai fumo lá na capela. E uma vez perguntaram, como é que sabe que sai fumo lá? Vocês sabiam dessa história? Irmão, rigorosamente verdade, fiquei escandalizado, tá? Mesmo sendo protestante, né, anticatólico, eu fiquei escandalizado. Porque perguntaram lá, como é que a escolha do Papa é, sei lá, fumo branco lá da capela, lá não sei de onde, nem me interessa. Os irmãos sabem o nome, guardo para si, que eu nem quero saber onde é. E sei lá, fumo branco lá não sei de onde, e perguntaram ao fulano lá, mas como é que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo então que fez a decisão, né? Sai o fumo branco. Como é que faz? Não, quer dizer, quando não sai, a gente acende lá e sai. E eu disse, que ótimo, está bem pensado. Eu até pensei que o diabo fazia sair fumo lá, mas pensei mesmo de verdade, irmãos. Mas nada, é eles que fazem lá, fabricam lá aquilo. Queimam lá umas coisas. E aí sai o fumo branco, que é o Espírito Santo lá. E é para dar. Os evangélicos estão fazendo igual, não é, irmãos? Você diz assim, que coisa idiota. É o que os evangélicos fazem hoje. Traz tudo para dentro da igreja, tudo. Dança, pandeireta. Uma altura eu ouvi dizer que o pandeiro é muito profético. Eu like, what? É muito o quê? Sabe o que é profético? Isto é muito profético. Não há nada mais profético, nem há nada além da palavra de Deus profética. É a única profecia. É a palavra do Senhor. O pandeiro é muito profético. Não, o pandeiro é coisa de festa, gente. Então o mundo usa. Tremor diante do Senhor, exultar, ter alegria na casa do Senhor, exaltar-se na presença do Senhor, glorificar a Deus como Davi fez. Aí a gente pensa, não, mas é que Davi dançou também, então a gente tem que dançar também. Deixa a carnalidade lá fora. Serve o Senhor com tremor. Com temor. Versículo 12, talvez o versículo mais belo de todo o texto. Eu gosto da expressão que tem na versão que nós usamos. Tem outras versões que têm uma expressão diferente. Eu gosto desta expressão, nesta versão. Beijem o filho. Beije o filho. Aproxime-se de Cristo. Espiritualmente, com quebrantamento, de uma tal forma, você está próximo do Senhor, com intimidade com Deus, de uma tal forma que você beija o filho. Cristo Jesus. Para quê? Para que ele não se ire contra si. Temor diante de Deus. Chegar diante de Deus quebrantado. Para que você não seja destruído de repente, diz o texto, versículo 12. Olha o versículo 12. Chega diante do Senhor com esse quebrantamento, diante do Espírito, da presença do Espírito Santo, diante de Cristo. Diante da palavra do Senhor, com temor, com reverência, com um coração alegre pela sua salvação, mas sempre com temor e reverência, de forma que parece que você está beijando o filho.
pois num instante acende-se a sua ira. De repente a ira do Senhor se acende e se levanta contra aqueles que zombam, contra aqueles que se voltam contra o Senhor. Veja o que tem acontecido no mundo. Veja o que acontece à nossa volta. Como a ira de Deus tem sido colocada tantas e tantas vezes, em tantas e tantas circunstâncias e situações. E você diz assim, mas morrem ímpios e morrem salvos. Mas os salvos têm conforto, os salvos se refugiam, os salvos estão no Senhor. Olha o que diz o mesmo versículo, como são felizes todos que nele se refugiam. Os irmãos estavam a comentar aí hoje de manhã, o avião lá caiu. Pode ter tido crente e descrente, você não sabe, né? Ou talvez, não sei se você sabe mais da notícia do que eu estava a ouvir esta manhã. Os irmãos aí a comentar. Se caiu salvo nesse avião e morreu, e ele é daquele que está com o Senhor, felizes são os que nele se refugiam, está com Jesus e é feliz. E os outros? A ira do Senhor se acendeu sobre eles. Quantas e quantas vezes ao longo de tanto tempo? E um pouco, 2 a um mês, não é? Hoje é dia 11, não é? Hoje é dia 11, 10, 11, não é? 2 a um mês, irmãos, você estará lembrando quantos caíram neste país e morreram de um dia só por um ataque horrível feito a este país, não é? Num mês, de 2 a um mês. Muitos naquele dia foram aqueles que foram felizes porque estiveram com Jesus. Muitos. 11 de setembro. Daqui a um mês, 2 a um mês, 11 de setembro. Enquanto que muitos outros pereceram e viram a ira do Senhor se acender e serem destruídos para sempre. E no texto ainda diz assim, no versículo 12, e de repente, amados irmãos, eu gostei muito deste salmo, espero que o salmo tenha falado ao seu coração também. 4 pontos no salmo, muito rápido, resumindo, para terminar a mensagem. Em primeiro lugar, as nações se levantam contra o Senhor, não é nada novo, não estranho, está a acontecer. Aconteceu há 2000 anos, quando Jesus veio, sempre aconteceu. O povo de Israel sempre teve oposição, sempre sofreu. Contudo, versículos 4 a 6, segunda parte, o Senhor se ri e zomba desses que se levantam contra o Senhor. Não os tema, fala a verdade, continue, siga avante. Não tema eles. Que não seja você um desses. E não tema essa oposição que se levanta contra a sua vida por você ser um cristão. Versículos 7 a 9. Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei dos reis, é exaltado e Ele é Senhor e soberano sobre as nações. E Ele esmigalhará aqueles que são rebeldes contra o Senhor. Versículos 11, 10 a 12. Desperte, meu irmão, esta manhã. Desperte para uma adoração perfeita, com temor e reverência ao Senhor. Desperte para uma vida de santidade. Desperte para fazer a vontade do Senhor. Aproxime-se de Cristo, beije o Filho para que ele se não ir. Chegue diante do Senhor. Se você está em Cristo Jesus, feliz é você, porque se refugia no Senhor. Não deixe que as dificuldades do dia, ou as dificuldades da semana, ou as dificuldades da sua vida, ainda que possa ser por toda a eternidade, venham perturbar a sua alegria da sua salvação. Aproxime-se de Cristo. Ele é o seu refúgio, Ele é o seu consolo, Ele é a sua fortaleza. Você cantou isso esta manhã. Não se esqueça disso. Meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Em cada sopro, nele, tem refúgio, consolo, fortaleza. O meu irmão cantou. Para isso tem outra gente melhor que eu. Então é isso mesmo. Que o Senhor seja esse consolo em nossas vidas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Salvador nosso. Que alegria estarmos em Tua presença e termos a Tua palavra tão claramente colocada neste salmo, que traz consolo às nossas almas, a alma do salvo, mas que ao mesmo tempo nos desperta e nos mostra o risco que corremos. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, não permitas que ninguém que está nesta sala online seja daqueles de quem o Senhor zomba e se ri. Que seja nenhum daqueles que será destruído e esmigalhado, mas que verdadeiramente possamos em Cristo Jesus ter o nosso refúgio, a nossa confiança e vivermos uma vida de adoração e temor diante do Senhor. Ao Senhor damos glória hoje e sempre, pois só o Senhor é Deus. Bendito e adorado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos dizem?